Você já pode abrir a tua Bíblia, ou ligar a tua Bíblia, né? Lucas 19, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao 10. Então, Lucas 19, 1 ao 10. Você já viu pelos louvores, né, pelo que foi orado também, que hoje nós estaremos falando a respeito da graça de Deus. E graça é o favor não merecido. Se nós estamos hoje aqui, neste local, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, isto é pela graça. E o que é graça? É o favor não merecido. É graça, é de graça, a salvação é de graça. A vida que Deus nos deu é de graça. Nós não pagamos nada por isso. Devemos a Deus sim o louvor, a adoração, a gratidão, mas tudo o que nós temos é graça. Por isso, nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e por tudo que nós temos. Então, Lucas 19, 1 ao 10, a palavra de Deus diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Graças a Deus. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. É um texto que só encontramos no Evangelho segundo Lucas, somente no Evangelho segundo Lucas, e essa série eu achei tão interessante. Eu particularmente gosto muito dessa coisa de encontro com Jesus, Jesus falando com as pessoas, Jesus buscando a ovelha perdida, e eu sei que você também gosta, porque você ama Jesus Cristo, e um dia Ele encontrou você, né? Inclusive nesse texto, dá a impressão que o Zaqueu toma uma atitude, toma uma decisão primeiro, mas como nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos que sempre a salvação parte do Senhor. A busca pelas ovelhas parte do Senhor, né? Se nós formos analisar os evangelhos, Jesus dizendo, João 6,44, por exemplo, ninguém pode vir a mim, a não ser que Deus o traga. Então, cada pessoa que vai até Jesus, ela é levada pelo Senhor. Nenhum de nós que é cristão foi sozinho. Nenhum de nós tomou a decisão por si mesmo de ir até Jesus. Então, nós precisamos primeiro ter uma avaliação total de quem é Deus e de toda a Escritura, para que nós possamos compreender esse texto.
Então, logo de cara, nós já vamos entender que nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos encontrou. Às vezes nós falamos de uma forma coloquial, desde que eu encontrei Jesus, desde que eu achei Jesus. Não, na verdade mesmo, é desde que Jesus encontrou você. Quem era o perdido, né? Quem estava perdido? A ovelha estava perdida. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Então vamos para o texto. Jesus, lá no versículo 1, Jesus, vamos bem devagar. Onde uma pessoa falou, pastor, você fala muito devagar, mas irmãos, eu falo devagar porque tem gente nova na fé que precisa compreender as Escrituras. Tá? E também não dá para disparar aqui tem um pastor metralhadora, né? Eu não sou pastor metralhador. Vamos devagar. Né? Então, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. No capítulo 38 de Lucas, você vai ver que Jesus ele fala para os discípulos, vamos subir até Jerusalém. Subir porque Jerusalém era uma cidade mais alta. E era a época da Páscoa, então era comum as peregrinações até Jerusalém. E Jericó era uma passagem muito natural para os judeus. O judeu não queria ir por Samaria, era mais longe, também eles eram inimigos dos samaritanos, não gostavam dos samaritanos. Então, tradicionalmente, quando alguém saía ali da região da Pérea, foi de onde eles saíram, ia até Jerusalém, passaria por Jericó. Jericó, irmãos, nessa época, era uma cidade rica, muito rica. Ali existiam as águas termais, era um lugar do povo passar as férias, os ricos passavam as férias ali, era um lugar também como era passagem de peregrinação, então havia sempre pessoas vendendo, o comércio era muito forte na cidade, a venda de ervas ali era muito forte também, então corria muito dinheiro nessa cidade. E aí, como nós falamos de dinheiro aqui, aí entra o personagem, um dos personagens dessa história, que é o Zaqueu, versículo 2, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Irmãos, o pastor Léo outro dia explicou que é um publicano. Um publicano, ele era um homem judeu, mas que trabalhava para o Império Romano, na cobrança de impostos. Então ele era um homem detestado, odiado, desprezado. Ninguém queria estar com o Zaqueu. Ninguém tomava um café com o Zaqueu, ninguém chamava o Zaqueu para visitar a sua casa. Para você ter uma ideia, um publicano, ele não podia ir na sinagoga onde os judeus se encontravam para fazer leituras bíblicas e adorar a Deus. Porque ele não podia, porque ele era considerado impuro. Ele era da mesma classe dos ladrões. Realmente era um homem odiado. Agora aqui, nesse texto, está dizendo que Zaqueu, ele não era somente um publicano. Ele está dizendo que ele era o quê? Chefe dos publicanos. Ou seja, ele gerenciava ali a região de Jericó. Ele provavelmente aliciava pessoas para serem publicanos, para aprenderem a cobrar imposto, ele dava cursos. E nessa época, o imposto era cobrado assim, o Império Romano conversava com os publicanos, eles faziam a coleta dos impostos e enviavam para o Império Romano. Existia um valor fixado. Mas, normalmente, era muito comum um publicano extorquir dinheiro das pessoas, dos viajantes, dos vendedores, dos empresários. Era muito comum acontecer isso. Então, esse homem era rico, chefe dos publicanos, ele coordenava ali a cobrança do imposto. Ele taxava tudo, né? Ele taxava tudo. Ninguém gostava dele por causa disso. Se fosse no Brasil, o brasileiro é um povo muito brincalhão, né? Já não seria o Zaqueu, já seria o Taxeu. Taxava. Não gostavam dele. Não gostavam desse homem. E eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria dele também, se ele mexesse no nosso dinheiro. Nós não gostamos que mexa no nosso dinheiro. Então vamos lá. Chefe dos publicanos, aí versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Veja que já entra algumas características dele. Ele queria ver Jesus. Irmãos, esse querer ver Jesus aqui é simplesmente uma curiosidade. Não está escrito aqui que ele queria ver Jesus porque ele queria salvação, porque ele queria algum favor, ele estava curioso para ver quem era Jesus. Você lembra do Nicodemos? João capítulo 3, Nicodemos, ele vai à noite ter com Jesus,
porque ele queria conhecer de perto Jesus. E ele mesmo falou: Jesus, você só pode vir de Deus, porque as coisas que você faz são incríveis, realmente. Você deve ser do Senhor. Aqui o Zaqueu, ele já tinha visto falar de Jesus. Já ouviu falar a respeito de Jesus. E agora ele quer ver quem é Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era. Irmãos, Jesus no meio da multidão era difícil de ser identificado. Ele se vestia como qualquer outro homem da época. Quem olhava para Jesus de longe não via um brilho em Jesus, não, ele era um homem. E o Zaqueu, querendo conhecê-lo, ele vai perto da multidão ali, de repente tenta dar um jeitinho, olha para cá e olha para lá, mas está escrito que ele era de pequena estatura. E ele não conseguiu ver Jesus dessa forma. Então ele tem uma ideia natural. Imagine você, Jesus dobrando aqui a esquina, e você querendo saber quem é Jesus. Você é de pequena estatura, você não consegue identificar quem é Jesus. Você se lembra que mais para cima ali tem algumas árvores, né? E o que você faz? Vai correndo e sobe na árvore. Porque você está no plano superior, você tem uma visão melhor. Foi o que o Zaqueu fez. Ele sai correndo. Ele se lembra que ali tem uma figueira braba. Ou um sicômoro, algumas bíblias trazem sicômoro. Se tem algum biólogo no meio que quer saber melhor, procura lá depois no Google, ficus sicômoros, né? Hoje é a classificação botânica, mas não interessa que árvore era. Alguma bíblia traz até a moreira. O importante é que ali existia uma árvore e que o Zaqueu saiu correndo em direção àquela árvore. E é uma cena, irmãos, que eu quando leio a Bíblia, eu gosto de ir lá. A gente precisa fazer isso, você precisa ler a Bíblia e ir lá no momento. Imagine o Zaqueu, ele não estava vestido como nós nos vestimos hoje. Hoje nós usamos calças, né? Bermudão, ele estava no momento, de repente poderia estar com bermudão, com tênis. Mas não, como os homens se vestiam nessa época? Era uma túnica, um vestidão, comprido, longo. Aí imagine esse homem que era conhecido na cidade, um homem que era rico, um homem que era chefe dos publicanos, de repente agora, com aquele vestidão, aquela roupa longa, sai correndo. Eu imagino que ele teve que puxar um pouquinho a roupa, né, para poder correr mais. E ele chega até aquela árvore, sobe na árvore, fica ali entre os galhos, esperando a multidão passar para que ele pudesse ver Jesus. Até aqui tudo natural, curiosidade. Quando nós sabemos de alguns acontecimentos de milagre, nós ficamos curiosos. Até aqui a curiosidade do Zaqueu. Então vamos dar sequência. Versículo 4, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Jesus ia passar por ali. Nós precisamos, falando espiritualmente, nós precisamos ter sede de ver Jesus. Nós precisamos querer conhecer Jesus. Irmãos, infelizmente, há muitos cristãos, mas que não conhecem quem realmente é Jesus. Por exemplo, nós estamos num grupo aqui. Se eu fizer uma pergunta para você, Jesus está com corpo agora ou ele está em espírito? Alguns vão pensar, e agora? O que Jesus está fazendo nesse momento? Alguns iam pensar também. Primeiro, irmãos, Jesus, ele venceu a morte e ressuscitou. E ele está com o corpo glorificado. Porque ele venceu a morte. E se Jesus viesse aqui do meu lado nesse momento, você viria Jesus Cristo com o corpo glorificado. E nesse momento ele está intercedendo por nós. O que é interceder? Ele está apresentando constantemente a igreja perante o Pai. Jesus, ele não para de trabalhar pelo seu povo, ele continua trabalhando por nós. Então nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos nos aprofundar do conhecimento. E quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai amá-lo. É assim que funciona. Então Zaqueu quis conhecer Jesus, mas ele queria ver Jesus fisicamente aqui. Tá? Fisicamente.
Aí o que acontece? Jesus vai agir. Agora Jesus, com sua graça poderosa, Ele vai proporcionar um desses encontros que nós estamos pregando aqui, face a face com Jesus Cristo. Ele vai pôr agora o Zaqueu face a face com Ele. Jesus, com a multidão, Ele está indo, e quando Ele chega em frente àquela árvore, o que Ele faz? Ele para. Ele para. Existe alguém ali que deve ser salvo, que precisa ver Jesus Cristo. Existe alguém ali que foi escolhido antes da fundação do mundo. Existe alguém ali, um pecador miserável, desprezado. E essa é a realidade do Zaqueu, irmãos. Aqui acontece um milagre. Você se lembra no capítulo anterior, o pastor Léo falou, inclusive, que Jesus estava explicando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Foi o que Jesus explicou. E os discípulos falaram, isso é muito difícil. Por quê? Porque eles consideravam que um homem rico era um homem mais abençoado por Deus, mais benquisto por Deus, mais agraciado por Deus. E mesmo assim Jesus estava dizendo, é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. Agora aqui o que vai acontecer? Um milagre. Vai acontecer difícil porque Jesus disse, para o homem realmente é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essa passagem, irmãos, nos enche de esperança. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui conhece, tem um amigo, tem um parente, tem alguém que precisa da salvação, que precisa conhecer Jesus. E você já falou de Jesus. Você já tentou evangelizar. E você pode ter pensado, não dá, não tem jeito. Ô, pessoinha difícil. E como tem pessoinhas difíceis? E você era uma pessoinha difícil. Eu fui muito difícil. Então, se a gente for analisar, é impossível qualquer pessoa ser salva por si mesmo. Prova disso é que Deus manda seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz em nosso lugar. Jesus não se importa, irmãos, com o tanto de pecado que uma pessoa tem. O que importa para Jesus Cristo é que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós que estamos aqui, nós éramos pessoas carregadas de pecado. Já herdamos o pecado de Adão, a desobediência de Adão. Nos enchemos de orgulho. Nos enchemos de falhas. Falsas avaliações. Visão distorcida de Deus. Nós éramos incrédulos. Mas Jesus simplesmente olhou para nós e nos amou. Jesus olhou para você e amou você. E você que ainda não faz parte da igreja e está aqui hoje, queira ver Jesus. Ouça a palavra do Senhor, porque esta palavra é uma palavra que transforma. O encontro com Jesus transforma uma vida. Irmãos, pense bem no Senhor Jesus, que estava subindo a Jerusalém, e era a última passagem dele por esse caminho, ele iria ser crucificado. Agora ele para dar atenção para uma pessoa. Não era uma pessoa que estava orando, que estava jejuando, que estava dando esmola, não, era uma pessoa que estava cobrando impostos, extorquindo dinheiro. Era uma pessoa até cheia de bens. E veja você, hoje existe um falso evangelho que está sendo pregado, que você precisa ser cheio de bens para ser salvo. Que se você é de Deus, você tem que prosperar financeiramente. Isso é mentira. Deus pode prosperar, sim, se Ele quiser, Ele prospera. O que nós temos veio das mãos do Senhor. Mas veja aqui um homem rico, um homem que tinha tudo o que ele queria, as melhores vestes, os melhores calçados, a melhor casa, e era um homem miserável, pobre.
Aí o Senhor Jesus para. Irmãos, agora não é o Zaqueu que vai correr para ver Jesus. Jesus vai até o lugar onde está Zaqueu. Olha o encontro da graça. Um encontro maravilhoso. Vamos ver o que está escrito ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Sabe por que Jesus olhou para cima? Porque o Zaqueu estava na árvore. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Zaqueu, sendo um homem que tinha o livro escrito, o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Se o Zaqueu quisesse se esconder de Jesus, e nesse momento ele entrasse num poço, se ele soubesse que Jesus estava passando, vou me esconder, eu vou entrar num poço, eu vou fechar a tampa, e ele ficasse ali naquele poço escuro, escondido, Jesus ia até lá, e abria a tampa do poço e dizia: Zaqueu, vem para cá, Zaqueu. Ninguém, quem Deus quer salvar, vai fugir da salvação. A salvação não depende do nosso querer. A salvação depende de Deus querer. Por isso que eu digo, irmãos, pode ser que você esteja evangelizando alguém que não quer, que está resistindo. Há sempre uma esperança, porque a salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus falou. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, para pregar, não importa. Nós temos o costume de julgar. Aquele vai, aquele não vai. Não tem um carimbo na testa de ninguém escrito: esse será salvo. Por isso Jesus disse: preguem o evangelho. É o meio da salvação. A pregação do evangelho é o meio pelo qual o Senhor designou para que as pessoas sejam salvas por Jesus Cristo. Então Jesus chega ali e olha para cima. Imagine a multidão. Imagine o Zaqueu, agora, pensando: eu queria só ver Jesus, agora Jesus está olhando para mim. Imagine, irmãos, face a face com Jesus e Zaqueu ali, Jesus olhando para ele. E aí o que Jesus fala? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, calma aí. Jesus conheceu o Zaqueu? Não. O Zaqueu sabia que Jesus conhecia ele? O Zaqueu não sabia. Quem disse para Jesus que aquele homem se chamava Zaqueu? Ele podia estar até com uma veste bonita, de gente rica da época, mas tinha outros publicanos, outras pessoas ricas. E aí Jesus chega e chama ele pelo nome. Isso é uma característica de Jesus. Ele sabe de todas as coisas. E segundo a palavra de Deus, livro de Jó, Deus conhece cada estrela que está no céu e Ele chama cada uma pelo nome. E Ele conhece cada um de nós e nos chama pelo nome. E pasme você, hein? Esse homem que se chamava Zaqueu, um homem desonesto, que extorquia o dinheiro, que cobrava impostos, que era odiado pelas pessoas. Sabe qual é o significado do nome Zaqueu? Puro, justo. Agora imagine toda a multidão. Jesus chega e olha para aquele homem detestado, odiado, e fala: Zaqueu, justo, puro. Depende se você não gosta do teu nome, né? Tem gente que não gosta do nome. Não se importa com isso. O importante é que Jesus conhece você. E Ele transforma o teu coração. Ele chama você pelo teu nome. Zaqueu, desce. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Zaqueu, desça depressa. Irmãos, a salvação é para agora. O tempo é agora. Nós não podemos pregar o Evangelho. O Evangelho não é um convite. O Evangelho não é um convite. Por favor, irmão, aceite Jesus. Não, não.
O Evangelho é o ultimato. Porque o Evangelho diz o seguinte: ou você crê e é salvo, ou você não crê e está condenado. Nós não vamos ficar pedindo de favor para ninguém aceitar Jesus. Só vai receber Jesus no coração aquele que Deus chamar de verdade, aquele que Deus transformar o coração, e eu espero que vocês sejam desses. Só o fato de nós estarmos aqui neste lugar, nós sabemos que essa igreja é uma igreja cristã, é uma igreja que ama Cristo, e se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe aqui para que você ouça o Evangelho. Ele pode estar te chamando, pelo teu nome, pelo teu coração. E esse chamado aqui é irresistível. A graça do Senhor é irresistível. Aqui está uma doutrina bíblica, profunda. Não existe não, quando o Espírito Santo trabalha no coração do homem. A salvação não é uma coisa natural. Muitos hoje estão vendo a salvação como algo natural. Ah, vai lá, sai da tua casa, creia. Irmãos, a salvação é um milagre de Deus. O homem não quer. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, não há ninguém que busque. Zaqueu era um desses, eu era um desses, você era um desses. Não há ninguém que entenda. Ou seja, não há ninguém que queira a salvação. O ser humano pecador, o homem pecador, a mulher pecadora, não quer Jesus. Nós queremos nos divertir. A nossa carne quer os prazeres desse mundo. Mas quando o Senhor chama, com o seu chamado eficaz, quando Ele opera em nós a sua graça, que é irresistível, porque é operada pelo poder de Deus, o Espírito Santo trabalha no coração, as coisas mudam, as coisas acontecem. Então Jesus fala para o Zaqueu: desce depressa, é agora. Jesus não fala para ele: ó, Zaqueu, outro dia nós conversamos, é agora. Zaqueu estava na árvore, queria ver Jesus, e Jesus disse: desce depressa. E o que acontece na sequência? Quero ficar em sua casa hoje. Olha a surpresa do Zaqueu. Agora aquele homem que queria só ver Jesus, queria só saber quem era Jesus, agora ele nem convida Jesus, mas Jesus se convida. Desce depressa e eu vou pousar, convém pousar em tua casa. Irmãos, esse convém aqui, não é uma possibilidade. Não é pode ser que eu queira. Jesus está dizendo para ele: eu devo pousar em tua casa. Estava no plano de Jesus Cristo salvar Zaqueu. Estava no projeto de Deus. Naquele dia, Jesus fala: hoje, convém pousar em tua casa hoje. É agora. Nós não sabemos do daqui a pouco. Nós não sabemos o que pode acontecer. Por isso há essa pressa de se pregar o Evangelho, de atingir as pessoas. Jesus está falando a sério com o Zaqueu: desce depressa, pois convém pousar em sua casa hoje. E o que o Zaqueu fez? Olha a reação. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação bem falsa, né? Às vezes a gente escuta essas coisas assim. Pastor dizendo, pastor bem conhecido, ele mais faz piada do que prega, não importa o nome. Olha, irmãos, Deus é um Deus reagente, então você faz e daí Deus faz. Ou seja, se você receber Ele, Ele te recebe. Você tem que fazer alguma coisa para receber a graça de Deus. Irmãos, não é assim que funciona. Deus não é reagente de coisa nenhuma. Deus é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele manda, Ele dá ordem e as coisas acontecem. Está tudo preparado por Deus. Não foi o acaso que salvou o Zaqueu. Não foi por acaso que Zaqueu estava ali, saiu correndo, subiu naquela árvore. Estava tudo no projeto de Deus. Convém ficar em tua casa hoje. E eu digo para você, você que tem Jesus no teu coração, a promessa de Jesus Cristo é a qual? Eu estarei com vocês durante todos os dias da sua vida. Na tua casa você come com Jesus. Você trabalha com Jesus.
você fala com Jesus, você dorme com Jesus, você acorda com Jesus. Jesus não é um ser distante. Jesus, ele é presente. Deus é bem presente. Inclusive, o salmista fala, Deus é o socorro presente na hora da angústia, ele está presente sempre na nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou angustiado, eu estou triste. E daí? Que você precisa simplesmente de Jesus, o Todo-Poderoso. Passar por tribulações, por tristezas, às vezes o crente vai passar. Mas o crente sempre tem a consciência de que Jesus Cristo está do seu lado. Já vamos falar mais sobre isso. Então, o que Zaqueu fez? Versículo 6. Então, ele desceu rapidamente. Irmãos, eu não consigo entender alguns crentes, ou que se dizem crentes, mas tem uma lentidão. Não gostam de cultuar, não gostam da igreja, tem uma dificuldade. Parece aquele bichinho do desenho, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Aquela hiena, né? É da minha época de criança. Irmãos, quando Jesus fala depressa, é depressa. E ele desceu depressa, e o que ele fez? E o recebeu. Recebeu Jesus como? De que forma? Com alegria. Como pode alguém receber Jesus sem alegria? Jesus causa alegria em nosso coração. Quando nós reconhecemos quem nós somos de fato, pecadores, miseráveis, imerecedores da graça. Nós não merecemos que Jesus fale conosco. Nós não merecemos que Jesus nos chame. Nós não merecemos ter uma igreja para congregar. Não merecemos nada, irmãos. De repente o Senhor nos chama. E é para nós irmos com alegria. Por isso eu estou falando, ninguém vai ficar fazendo um apelo. Onde eu ouvi uma pessoa fazendo um apelo, irmão, venha. Jesus está assim com frio, ele precisa se aquecer. Irmão, que Jesus é esse? Jesus não está com frio coisa nenhuma. Jesus não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos dele. Nós é que estamos na escuridão, no frio sem Jesus. Nós precisamos muito do Senhor. Então Zaqueu, ele desce depressa. E recebe com alegria. Com alegria. O que é isso? Quer receber com alegria? Coração pleno no Senhor. Poxa, Jesus está comigo. Ele me encontrou. Quando me converti, eu nem sei quantos anos atrás, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Arrumei encrenca na família. Você arruma encrenca bem fácil, né, de falar de Jesus. Se você tomar umas e tocar o violão e falar um monte de besteira, todo mundo gosta de você. Mas se você falar de Jesus, aí você não é benquisto. Mas e daí? Não tinha uma música que falava, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa. Olha o Zaqueu aqui, você acha que Zaqueu ficou pensando, e agora os outros publicanos, eu sou chefe, o que vão dizer de mim? Eu vou levar Jesus para minha casa, o que é que vão dizer de mim? O que minha família vai dizer de mim? Levando Jesus para casa. Eu sou famoso por ser chefe dos publicanos, por cobrar imposto. Agora eu vou ficar famoso porque eu recebi Jesus na minha casa. Mas ele recebe com alegria. Não se importe, irmão, sabe? Não se importe. Os parentes depois voltam, todos eles voltam. Todos eles vão voltar a conversar. Às vezes até pedir oração para você. O importante é que você receba Jesus. Vamos na sequência. Agora o povo. O povo é terrível. O povo é terrível, no versículo 7. Todo o povo, a multidão ali. Onde alguém falou a voz do povo é a voz de Deus, é coisa nenhuma, né? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus.
que está escrito lá, todo o povo viu isso o quê? Zaqueu descendo da árvore, correndo, se alegrando de levar Jesus para casa. Então todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha a ideia que a multidão tinha de Jesus. Josemar Bessa, um pastor lá do Rio de Janeiro, ele falou o seguinte: se Jesus não comesse com um pecador, ele só ia comer sozinho. Todo homem pecou. Mas para eles o Zaqueu era pior. Ele era pecador pior. Então eles criticam ele. E uma coisa muito interessante, irmãos. No capítulo anterior, quando Jesus está passando por Jericó, a mesma cidade aqui, no mesmo momento praticamente, Jesus ele resolve curar um cego. Sabe aquele cego teólogo que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Teólogo por quê? Porque ele falava: Jesus, filho de Davi. Ele sabia que a salvação viria ali da linha de Jessé, de Davi. E mandaram aquele cego ficar quieto. Acho que você se lembra: fica quieto, cego, não incomode o mestre. E ele dizia: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E Jesus para tudo e vai até ele e cura aquele cego. Totalmente diferente aqui do Zaqueu. Aquele cego era pobre, mendigo, estava à beira do caminho, todo empoeirado. E Jesus vai lá e cura o cego. Qual foi a reação da multidão? Depois leia na tua casa, final do capítulo 38. Qual foi a reação da multidão que viu Jesus curar o cego? Eles jubilaram, deram glórias a Deus, porque Jesus curou o cego. Então, irmãos, curar enfermo é bonito. E eu creio mesmo que Jesus cura enfermos. E você deve crer. Mas ir na casa do pecador, aí é ruim, aí é feio. Daí não pode. Então Jesus podia curar enfermos. E havia júbilo. Mas Jesus não podia ir na casa do pecador. Agora me diga uma coisa: o que é mais importante? Curar enfermo ou salvar um pecador? Tem muita gente que com saúde vai para o inferno, irmãos. E tem muita gente que vai doente, vai para a vida eterna. Vai para a glória de Deus. É importante que creia em Jesus. É importante salvar o pecador, e Jesus vai salvar, e a multidão ficar reclamando. Eles nem sabiam o que se passava, eles não entenderam nada do Evangelho. Não entenderam. Parece que não mudou muito, né? O povo hoje quer ver milagre, quer ver gente curada, quer ver dinheiro no bolso, mas não querem ver a salvação. Não querem nem que fale que somos pecadores na igreja. Não aqui, porque isso é o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos de um Salvador. Então o que aconteceu? Enquanto eles murmuravam, o Zaqueu estava conversando com Jesus. Olha lá, versículo 8. Jesus e Zaqueu não estavam nem aí com a multidão. Versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Isso significa que o Zaqueu agora toma uma posição diante de Jesus. Levantou-se significa que ele toma uma posição. Ele vai falar com Jesus agora. E ele disse ao Senhor. Aqui o evangelista Lucas falando, ele disse ao Senhor. Agora olha o que o Zaqueu vai falar. Olha, Senhor. Irmãos, vejam os detalhes das Escrituras. Olha, Senhor, agora o Zaqueu chama Jesus de Senhor. Calma aí, o Zaqueu. Ele era filho do Império Romano, ele chamava de Senhor, o imperador romano. Agora muda tudo na vida dele. Ele chama Jesus de Senhor. Chamar de Jesus de Senhor significa: eu tenho um dono, eu vou te servir, eu sou teu. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Acabou aqui o amor ao dinheiro. Houve conversão, houve mudança de vida. Agora eu vou repartir os meus bens com os pobres. Não era pouco os bens do Zaqueu, eu vou repartir com os pobres. Toma atitude, irmãos. Quando alguém se converte, quando alguém muda de direção na sua vida, toma atitudes.
E ainda ele fala, se eu extorquir alguém, eu vou devolver quadriplicado, muito mais do que a lei exigia. Não dá para acreditar que alguém é atingido por Jesus Cristo e continua igual. Vai acontecer mudança. Vai acontecer. Você agora é cristão, agora eu sou. O que mudou na tua vida? Está tudo igual. Eu falo o mesmo palavrão, eu trato do mesmo jeito as pessoas, trato do mesmo jeito a minha esposa, eu trato do mesmo jeito meu esposo, mas eu já vou falar sobre isso também. Quando há conversão, há mudança. Muita gente nos critica, né, porque nós falamos que o Senhor escolheu pessoas para salvação, e não é que nós falamos, a Bíblia nos ensina isso. Então não precisa viver em santidade, não precisa servir ao Senhor dessa forma, porque nós vamos ser salvos mesmo. Irmãos, isso é uma mentira do diabo. Nunca nós pregamos isso. Porque o Evangelho nos ensina que se somos cristãos, então as boas obras elas vão ser consequência da nossa fé. E Jesus avalia isso. Aqui no Zaqueu, olha o que Jesus fala, logo na sequência. Depois das palavras de Zaqueu, no versículo 9, Jesus diz o seguinte: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação. Ele não falou para o Zaqueu, falou, Zaqueu, vamos fazer uma coisa aqui. Você vai frequentar tantos dias o culto, você vai entrar na escola, você vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Não. Por quê, irmãos? Tudo isso é necessário, nós participarmos dos cultos, aprendermos a palavra de Deus, passarmos por discipulado, tudo isso é necessário. Mas a justificação é imediata. O que significa isso? Quando a pessoa crê em Jesus, uma fé genuína, uma fé causada por Deus, dada por Deus, essa pessoa é automaticamente salva, ela é justificada pela fé. Nós somos justificados pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então você é justificado pela fé, que ele foi justificado pela fé, ele creu em Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Quem é filho de Abraão? O Zaqueu poderia até contra-argumentar. O Zaqueu era um judeu, e nós sabemos que o Abraão, naturalmente, geneticamente, é o pai dos judeus. O Zaqueu podia falar para Jesus, Jesus, calma aí, eu sou filho de Abraão, eu sou um judeu, eu sou da descendência, da linhagem tal, mas não. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo explica isso em Efésios, no capítulo 3, que são, de fato, filhos de Abraão, aqueles que creem em Jesus. É pela fé, não linhagem genética, não linhagem humana, mas pela fé, é pela fé que nós somos salvos. Então você que crê em Jesus Cristo, você é um filho de Abraão, você tem a vida eterna, você tem a graça, o favor imerecido de Deus sobre a tua vida. Vamos lá. Porque este homem também é filho de Abraão, tudo bem, já falei pela fé. E por último, o que Jesus fala no versículo 10, pois o filho do homem é um título de Jesus. O profeta Daniel fala sobre o filho do homem, mostrando que Jesus se fez carne, Jesus se tornou um homem para nos salvar. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Está vendo? Quem buscou quem aqui? Não pareceu que foi Zaqueu que saiu correndo? Né? Ele só queria ver Jesus. Mas quem buscou o perdido, quem salvou o perdido foi Jesus. Na tua vida também. Você que é salvo. Você que realmente crê em Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Você que pode chamar Jesus de Senhor. Jesus encontrou você. E são histórias muito bonitas quando a gente para ouvir. Né? Quando a gente ouve a história de cada um, como aconteceu. Como é que foi? Um foi até Jesus por um motivo, outro por outro motivo. Mas nós temos um motivo em comum.
Jesus nos amou primeiro. A palavra de Deus fala que Jesus nos amou primeiro. Não foi você que amou Jesus primeiro, foi Jesus que te amou primeiro. E aí Ele encheu o teu coração de alegria. Ele pôs a fé dentro de você para que você se tornasse um cristão. Toda a glória, toda a honra é para Deus. É difícil, às vezes, o ser humano compreender isso, que nós queremos sempre ter mérito, né? Nós temos dificuldade de entender a graça. Nós queremos mérito, nós queremos participação. E Spurgeon falava que nós não temos nem um galinho seco de participação na nossa salvação. Nós entramos como pecadores miseráveis. E agora nós somos perdoados, justificados pelo Senhor. E aí eu quero fazer algumas aplicações, irmãos. Primeira coisa, é que a palavra de Deus nos encanta de uma forma. E quando nós olhamos no livro de Jó, não precisa nem você abrir. Depois que Jó passou todas aquelas tormentas, aquelas tribulações, Deus fala com ele. E Jó, no capítulo 42, do 1 ao 4, diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: Jó, vai e fala com Deus. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa, né? Deus salva o pecador, mesmo que o pecador não queira, porque Deus pode todas as coisas. Deus abençoa a tua vida, mesmo que você não deixe. Se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Deus pode todas as coisas, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Veja, a igreja de Cristo permanece até hoje. Nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor vai prosperar. Jesus está conosco. E aí ele continua: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus fez essa pergunta para Jó. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó fala: eu falei de coisas que eu não entendia, Senhor. Ele pede perdão para Deus. Mas aqui vem o ponto aqui que eu queria chegar com vocês. Versículo 5. Eu não sei se Zaqueu se lembrou, porque Zaqueu, sendo um judeu, talvez ele conhecia a palavra de Deus. Olha o que está escrito no versículo 5 de Jó 42. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Não é a palavra, olha, está em Jó, irmãos. Livro de Jó. Provavelmente um do primeiro livro da Bíblia a ser escrito, mais antigo. Eu ouvia, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, ele queria saber quem é Jesus, mas agora os olhos dele estavam vendo Jesus. É assim que nós devemos ver. Nós antigamente ouvíamos falar de Jesus, mas agora nós andamos com Jesus, nós vemos Jesus. Eu quero voltar ainda nesse ponto, mas tem mais um detalhe aqui. Jesus, primeira aplicação, né? Jesus conhece cada um de nós e nos chama pelo nome. Ninguém está oculto do Senhor, mesmo um pecador, mesmo alguém que só está aprontando coisas terríveis. Todos estão diante de Deus, porque o Senhor é onipresente, Ele é poderoso, Ele está em todo lugar. Deus nos conhece. E Ele chama você pelo nome. E um dia, quando Jesus Cristo voltar para julgar, para encerrar esse capítulo, Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, porque eu vos conheço. Jesus conhece o seu povo. Ele conhece cada um de nós. Nenhum do seu povo vai ficar de fora. Ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém vai resgatá-las da minha mão. Irmãos, nós temos uma segurança absoluta em Jesus. Aquele que foi salvo, aquele que teve o coração transformado, pode ter certeza, jamais
vai se perder. Pode, de repente, cair no pecado. Pode, de repente, até sair uns dias da igreja, mas o bom pastor irá buscá-lo. Tenha certeza que o Zaqueu, como Jesus disse, a salvação veio a essa casa hoje. Um dia você estará na vida eterna, no céu, e você vai ver um homem baixinho lá e vai falar, aquele é o Zaqueu. Aquele é o Zaqueu. Jesus conhece o seu povo, Ele conhece cada um de nós. Segunda aplicação. Nada é impossível para Deus. Não existe pessoa difícil de ser salvo. Já falei, irmãos. Pastor, mas o meu filho, a minha filha, é muito difícil. Aquele parente, aquela pessoa tal, não dê nenhum adjetivo para eles. Não desqualifique ninguém, simplesmente ore. Simplesmente ore. Porque não é você que vai salvar o teu filho. Não é você que vai salvar o teu amigo. Não é você que vai salvar o teu pai ou a tua mãe. É o Senhor que vai salvar. Ele é o Senhor da salvação. Você não pode, eu não posso. Nós somos incapazes, irmãos. Nós não operamos milagre, nós não temos essa condição. Mas o Senhor pode. Ele tem a condição de transformar o coração, de tirar um coração de pedra e dar um coração de carne para que a pessoa creia. A glória é do Senhor. A glória do Senhor. Outra coisa. Terceira aplicação. A salvação é visível pelas atitudes. Eu vejo, e não é só nos dias de hoje não, muita gente chega e fala, não, mas eu não quero ir para a igreja porque eu conheci crente que era pior do que os que estão no mundo. Então você não conheceu os crentes. Porque crente, um cristão mesmo, ele tem atitudes santas, ele tem o coração voltado a Deus. Eu falei que ia voltar nesse tema. Não há salvação sem transformação, sem regeneração, sem mudança de caráter. E o nosso caráter, ele é trabalhado a cada dia pelo Senhor. Se você realmente é do povo de Cristo, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Você precisa chamar Jesus de Senhor. E realmente, Ele precisa ser o teu Senhor. Vamos um pouquinho para a família. Jovens que podem falar, eu sou cristão, eu frequento lá a igreja batista, ou seja lá qual for a igreja. A Bíblia manda vocês obedecerem aos seus pais e honrarem aos seus pais. E honrar os pais não é pedir uma coisa nova a cada dia, não é pedir o melhor celular que está na loja, não é ficar emburrado quando não tem o que você quer. Honrar os pais é entender os pais, é orar pelos pais, é obedecer os pais. Parece que está difícil hoje a honra aos pais, né? Quem é mais velho, igual eu, assim, meio da barba branca já, você sabe que se você desse uma resposta errada para o teu pai e para a tua mãe, você levava na pinha, né? Era na hora. Agora os pais, os jovens, os filhos, crianças levantam a voz com os pais, e os pais deixam, os pais não ensinam, não educam. Que cristianismo é esse? Não está escrito que os filhos devem honrar os pais? Não está escrito que os pais devem educar e corrigir os seus filhos? Então eu sou um cristão, mas essa parte eu não gosto muito. Entrou naquela pregação do Josemar Bessa, né, o Evangelho Self-Service. Eu só pego aquilo que eu gosto. Corrigir os filhos não é bom, é difícil, então deixa de lado. Os pais para com os filhos. Colossenses está escrito, não irritem teus filhos. Sabe quando que irritam os filhos? Quando os pais ficam ali marcando, ficam em cima. Não dão liberdade para os filhos aprender, não dão liberdade para os filhos ter amizade. Claro que tudo deve ser conversado. Tem pais que são chatos, né? Os filhos não podem nem levar um amiguinho para casa, ele nem leva, ele tem vergonha.
que leva um amigo para casa, vão sentar, vão tomar um café, está a mãe lá falando, olha, esse café é de Jesus, olha, essa água é de Jesus. Sabe, o colega, ele não quer levar aquela pessoa para a casa dele. Nós temos que ter calma. Deixa os filhos levar os amigos em casa. Um dia você vai ter oportunidade. Você vai conversar de uma forma séria a respeito de Jesus. Não irritem teus filhos. Não cobrem aquilo que eles não podem te dar. Não comparem os filhos. Sabe, tem gente que tem um filho que é bom em matemática e outro é ruim em matemática. Aí você fala para aquele que é ruim em matemática, fala, olha aí o Joãozinho, você tinha que ser igual a ele. Ele não tinha que ser igual ao Joãozinho. Cada pessoa é um indivíduo. Tem um que desenha melhor, outro faz cálculo melhor, outro escreve melhor. Como cristãos nós precisamos compreender isso. Mudança de atitude. E os casais. O Léo outro dia falou de casamento e eu vejo assim que é tão importante a família na igreja. Irmãos, mudança de atitude para os cristãos, uma reforma no coração, uma reforma na vida. Deixa eu conversar primeiro com as mulheres. Você que é mulher casada e é cristã, o que a Bíblia fala a respeito do casamento? Honre teu marido. Honrar teu marido não quer dizer que ele é superior a você. Hoje existe nesse movimento feminista que qualquer coisa que a gente fale, tem mulher que já fala, não, está errado, tá? Então a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. Honrar o marido é amar o marido, é respeitar o marido, é fazer coisas agradáveis para o marido, é não falar mal do marido. Aqui dentro, né, até que é fácil não falar mal do marido, e ainda tem gente que fala, né? Ele pode, irmão, teu marido pode ser terrível, mas não fale contra ele, ore por ele. Falar contra ele não vai resolver o problema. Existem reuniões de mulheres que parece que é para falar contra o marido, né? E um dia acho que eu já falei isso aqui, cada uma parece que quer ter um marido pior do que a outra. Ah não, o meu é terrível, porque ele não faz nada em casa. Não, mas o meu é pior do que o teu. Isso não vai mudar, não vai resolver. Onde está o pecado, isso precisa ser transformado. Olha o que Zaqueu fez, eu vou restituir, eu vou dar para alguém se eu tomei algo ilícito de alguém. Irmãos, onde está o pecado, nós temos que ir lá e resolver, para honrar a Jesus Cristo. E os homens? O homem quer uma mulher toda carinhosa, não é verdade? Não é bom ter uma mulher carinhosa que te abrace? Ou vai dizer que se aqueles caras, não, eu não preciso disso. Ah, claro que precisa. Você precisa ser abraçado. Você quer uma mulher que olhe para você e fale, eu amo você. Mas e as tuas atitudes? Muitas vezes nós queremos, mas nós não queremos dar nada. Precisamos entender o que uma mulher gosta. Mulher gosta de amor, gosta de carinho, gosta de atenção. Mas pastor, eu chego em casa e minha mulher, ela fala, não para de falar, escuta ela, deixa ela que fale. Ela precisa falar, ela precisa contar as coisas para você. Cuide dela, Deus te deu ela. Faça carinho. O que você quer para você, isso é uma norma cristã, faça para ela também. Não seja um homem pecaminoso. Não deixe tua mulher sem amor, sem carinho, sem toque. Ah, pastor, minha esposa, ela vive reclamando que está com dor. Ah, mas depois de alguma idade vem umas dores, né? Hoje eu dou o meu joelho, eu dou as costas, sabe? Sabe o que você faz? Compra lá um creme de massagem, então, se esse é o problema. É um físio forte. Ah, eu estou com dor. Passa o creme nela, faz a massagem. Eu estou com dor nas costas, virei, vou passar a mão nas suas costas. É isso que ela está querendo. Massageie o pé dela, passa ali no pé o creme. Ah, pastor, mas ela não reclama de dor no pé, não reclama de dor na perna. Irmão, você não entendeu o negócio.
cuide, transforme o teu casamento. Eu conheci um homem que estava perdendo a esposa, o casamento estava numa situação terrível, e ele falou para mim, mas eu oro, faz bem, tem que orar, mas toma atitude também, faz alguma coisa. O Zaqueu aqui, ele podia falar para Jesus, Jesus, eu vou orar então, para que tudo fique bem. Não, ele toma atitude, ele falou, eu vou parar de ser pecador, eu vou parar de pecar contra o teu povo. Atitudes. Deus não nos chamou para nós servirmos a nós mesmos, Deus nos chamou para servirmos aos outros, e começa em casa, servindo os filhos, servindo o esposo, servindo a esposa. A pessoa mais importante na vida de um homem, sabe quem é? A esposa. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá com sua esposa, com sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne. E quanto aos filhos, deixará os seus pais. Os filhos deixarão. O casal vai ter que estar unido até o fim, irmãos. Deus odeia o divórcio. Pastor, mas não é, a palavra não está falando sobre casamento, aqui estou falando sobre mudança de atitude do cristão. Mudança de atitude do cristão. Mude, transforme, faça alguma coisa. Põe um propósito para essa semana, você que não é casado, pensa, eu vou fazer o bem para alguém, eu vou exercitar a prática do bem, eu vou cuidar de alguém. Nós precisamos praticar o cristianismo. Então você é mais salvo? Não, você já está salvo pelo sangue de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz, não pelo que você vai fazer, mas você honra a Deus quando você obedece a Deus, você declara Jesus o Senhor da tua vida, quando você obedece a Jesus Cristo. E por último, a graça traz alegria, a alegria de servir a Deus. A graça de Deus nos traz alegria quando nós realmente compreendemos tudo o que Jesus fez na cruz. Um dia esse Jesus Cristo que chegou até o Zaqueu, ele estava subindo em direção a Jerusalém. Ele já havia falado para os discípulos, convém que eu suba para Jerusalém, porque ali eu vou ser crucificado, em favor do meu povo. E Jesus Cristo fez isso. Ele não se importou com os títulos que nós tínhamos aqui. Ele não olhou para nós para nos julgar. Ele não está dando de dedo hoje na cara do pecador, dizendo, olha, você está indo para o inferno. Não, ele está chamando o pecador ao arrependimento. Ele está dizendo, convém eu pousar em tua casa. Ele está dizendo, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E nós, como perdidos, como pecadores, nós descobrimos o quanto nós precisamos desse Jesus, que nos amou primeiro. E isso causa uma alegria no nosso coração, para que nós possamos recebê-lo. Recebê-lo em nossa vida, em nossa casa. E a nossa alegria é saber que teremos Jesus por toda a eternidade à nossa frente. Estaremos num lugar, adorando, nos prostrando diante do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o que João disse em 1 João, capítulo 1 e versículo 1, presta muita atenção nisso. Jesus, o Senhor, olha o que ele diz, o que era desde o princípio, Jesus é desde o princípio, Ele é Deus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos com as nossas mãos, e nós apalpamos o Senhor, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. João está dizendo, nós ouvimos Jesus, nós vimos Jesus, nós apalpamos, nós tocamos Jesus. A palavra da vida, Ele veio em carne, Ele se fez homem como nós para nos salvar, e Ele foi crucificado, Ele sofreu a dor da morte, Ele levou sobre si a nossa culpa, para nos dar paz,
para fazer de nós o povo mais feliz da terra, porque nós temos um Senhor chamado Jesus, que nos ama e deu a vida por nós.